Oi pessoal, eu sou Rafael Ferres, eu sou fisioterapeuta e consultor aqui no Negócio Fisioterapia. Bom, hoje nós vamos falar sobre o quanto que cobrar barato ele pode afetar o desenvolvimento da sua carreira, o seu desenvolvimento profissional. E entendam que cobrar barato é a cobrança de valores muito abaixo do mercado e não tendo como base o mínimo do referencial nacional de honorários fisioterapêuticos. O que acontece com boa parte, principalmente dos profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho? Como na nossa profissão, no mercado como um todo, atualmente nós não temos uma perspectiva que o mercado ele vá receber com emprego, com oportunidades boas, enfim. Com todo esse contexto, muitas pessoas aceitam aqueles trabalhos que a remuneração ela é menor. E nós sabemos que muitos desses lugares são remunerados através de operadoras de saúde, através dos planos de saúde. E as operadoras de saúde normalmente não pagam um valor decente para consulta fisioterapêutica. Não todas, mas a maior parte. Acontece que as clínicas e as empresas de fisioterapia domiciliar normalmente recebem um valor menor já do plano de saúde. Então eles não conseguem fazer um repasse devido, um bom repasse profissional. Então a conta ela não fecha. Então o profissional ele precisa atender diversos pacientes no dia para ter uma remuneração adequada no final do mês, que dê para pagar os seus custos e talvez sobrar alguma coisa. Acontece que quando você compromete todo o seu tempo atendendo muitos pacientes por um valor baixo, você precisa ficar muito tempo nisso, porque você precisa pagar seus custos, você começa a ter um padrão de vida, você começa a ter um padrão de consumo na sua vida pessoal, e a tendência é que você fique preso a esse tipo de trabalho, porque ao ponto que você precisa ocupar grande parte do seu dia trabalhando dentro desse contexto de atender muito e receber pouco, você precisa dedicar horas do seu dia para isso. Não sobra tempo para você pensar em outra coisa. Não sobra tempo, por exemplo, para você pensar em desenvolver um planejamento de carreira para ter um consultório, para ter um paciente particular fora, enfim, ter uma cartela de pacientes, de clientes. Quando você começa a se dedicar todo o seu tempo para esse tipo de trabalho, você fica preso nisso. Porque conforme o seu padrão de consumo sobe, você precisa atender esse padrão de consumo. Então você precisa atender aquilo. Só que o problema está no seguinte: chega um momento que você não consegue atender mais pacientes, porque seu tempo está comprometido. Então você perde a sua possibilidade de escala em ganhos. E nós temos um problema aí, porque os nossos custos pessoais, a tendência é sempre subir, não descer. Então você tem um comprometimento grande com aquele tipo de trabalho, que consome muito do seu tempo e muito das suas condições físicas e mentais, da sua energia, da sua força de trabalho, da sua potência, e você não consegue, no longo prazo, sair desse tipo de trabalho. E além de você não conseguir desvincular, porque você precisa pagar o seu financiamento de carro, você precisa pagar o financiamento da sua casa, do seu apartamento, sua pós-graduação, seus cursos, enfim, seu custo de vida. E a partir do momento que você condiciona isso, você não consegue sair. Então é por isso que você precisa entender que cobrar barato pelo seu trabalho, seja diretamente de um paciente ou seja indiretamente, ele pode afetar você no longo prazo. Ele pode afetar o seu planejamento de carreira no longo prazo. Então é importante que você tenha em mente, que você crie um planejamento para que as coisas tenham começo, meio e fim e elas ajudem a tornar real o seu objetivo, o seu sonho de carreira. Então é preciso colocar na ponta do lápis e entender esse processo e nunca deixar de lado a sua carreira, o seu desenvolvimento profissional. Então é importante você pensar nisso. Se você quiser entender um pouco mais desse contexto, por que nós entendemos que é perigoso você cobrar barato em um atendimento, acesse o nosso blog, nós fizemos um artigo sobre isso no www.negociofisioterapia.com.br. Se você tiver alguma dúvida, precisar de ajuda
para dar uma direcionada, uma guinada na sua profissão, na sua carreira, conta com a gente. Um abraço e até a próxima.